Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui na UFCG em Campina Grande, na Paraíba, atualmente no 6º período. E nesse canal eu trago vídeos de orientações, de dicas, de estratégias de estudo para Enem e vestibulares. E também compartilho um pouco do meu processo de formação no curso de medicina aqui na UFCG. Hoje, no vídeo, hoje é dia 13 de janeiro, mais ou menos aí há umas 4 horas foram liberadas as notas do Enem 2024 e muita gente está comentando justamente sobre a TRI, sobre a valorização, sobre a quantidade de notas de redação 1000 no Enem 2024 e assim por diante. E hoje eu vim gravar um vídeo justamente sobre isso. Ano passado, com base no Enem 2023, eu gravei exatamente o mesmo tema. A gente teve uma prova que, querendo ou não, houve um aumento na quantidade média de acertos em cada área, houve, querendo ou não, uma prova um pouco mais fácil, um nível de simplicidade, de facilidade, um pouco acima do esperado em comparação às edições anteriores, e aí a gente teve o quê? Uma desvalorização em várias áreas, muita gente frustrada, muita gente decepcionada com o TRI, e aí a gente teve um comentário geral que não influenciou tanto em relação às notas de corte futuras no SISU, e agora no Enem 2024, novamente a mesma situação. É interessante que Enem 2021, Enem 2022 foram Enems que, principalmente o Enem 2022, apresentaram uma dificuldade bem acima do normal e as pessoas com 148, 150, 151 acertos tiveram médias extremamente altas, com uma valorização absurda de matemática, de natureza, de linguagens e assim por diante. E aí, no final, as pessoas obtiveram ótimas notas, certo? E aí, quando veio o Enem 2023, houve um baque grande. Muita gente acertando muito, muita gente, assim, com rendimentos ótimos, esperando resultados ótimos, e aí a TRI deu uma desvalorizada e muita gente, assim, não entendeu o que aconteceu com o seu rendimento e com, assim, o retorno que o INEP deu em relação à TRI, certo? E, novamente, agora no Enem 2024, várias informações, várias pessoas liberando a opinião de vários candidatos, de vários alunos que estavam extremamente bem preparados, que tiveram ótimos rendimentos na prova em quantidade de acertos, mas agora saiu a nota aí no TRI e muita gente assim, sem entender o que aconteceu com a TRI, certo? E aí eu vim comentar justamente sobre isso. É interessante que mais uma vez essa situação reforça uma opinião minha que, claro, tem que ser analisada por várias variáveis, mas a gente percebe que uma prova um pouco mais fácil, ela não consegue diferenciar muito bem a concorrência. Nós temos alunos extremamente bem preparados, temos alunos bem preparados e temos aqueles alunos que estão mais ou menos preparados. Cada um desses tem um rendimento em acertos relativamente proporcional, certo? Então, em anos em que a prova é mais difícil, geralmente as pessoas acertam 120, 110, outras 130, 140 e outros 150, 160. E isso mantém aquele nível assim, 820 de média geral, 800 de média geral, 780 de média geral, 760, 740. Mas aí o que a gente observa? As pessoas estão agora acertando mais. Então, claro que isso depende da dificuldade. Pode ser que no Enem 2025 a dificuldade suba muito e as pessoas acertem bem menos e as notas sejam bem mais valorizadas. Mas você percebe que as pessoas que estavam mais ou menos preparadas conseguiram 130, 140 acertos. As pessoas que estavam bem preparadas, 150, 160. E as pessoas que estavam extremamente bem preparadas agora estão quase atingindo a marca aí dos 170 acertos, como vários estudantes conseguiram. 170, 168, 166, 164 e tudo nessa faixa. E aí quando vem a nota do Enem, a gente tem essa quebra de expectativa, muita gente acertando 140 acertos e tirando notas 760, 750. Muita gente acertando 150, 152, 154 e tendo ali notas abaixo de 790 de média geral. E até mesmo, isso que é interessante, pessoas acertando 162, 164 e tendo ali menos de 810 de média geral. Percebam como é uma surpresa quando a gente analisa, por exemplo, no Enem 2021, eu acertei 156 questões e tirei 822 de média geral, com a redação normal, 940, padrão, o que todo mundo consegue tirar. E aí, você vê uma pessoa que acerta 10 questões a mais do que eu, tirando 810 de média geral, 815, certo? Claro que, uma coisa importante, existe variação. Tem gente aí que vai acertar 157 e vai passar na frente de quem acertou 162. Por quê? Porque existe coerência. A TRI, querendo ou não, tem sentido e ela discrimina aí a concorrência com base na coerência. Mas a gente vê que muita gente está acertando muito e não está tendo esse retorno.
A pessoa acerta 88, 90% da prova e não tem um retorno em relação à média geral. Pessoas que acertaram 170 acertos, como eu vi aqui no próprio YouTube, e tiveram médias muito próximas à minha, com 14 acertos a mais. A pessoa praticamente está gabaritando todas as áreas e a nota caindo, certo? Isso é muito interessante, mas mais uma vez reflete essa minha opinião. A prova mais fácil, a prova mais simples, ela não consegue discriminar direito. Então todo mundo acerta muito. E acaba que pessoas que têm nível de preparação diferente estão tendo acertos praticamente próximos e a nota não se diferencia muito. O que seria diferente se a gente tivesse uma prova difícil, o que jogaria para baixo a quantidade de acertos das pessoas menos preparadas e manteria ali uma certa quantidade de acertos, 150, por exemplo, para as pessoas mais bem preparadas, mas isso refletiria na média geral final quando saísse a TRI. Então é muito interessante essa análise, porque, querendo ou não, as pessoas ficam decepcionadas, frustradas, mas entendam que vocês todos estão no mesmo barco. Se você se decepcionou com a TRI, saiba que isso aconteceu com várias pessoas. Você não vai concorrer com pessoas que tiveram o TRI diferente. Você não vai concorrer com pessoas que estão, por exemplo, comentando as edições de outros Enems. Entenda isso. E outra coisa, o SISU todinho, a nota de corte vai ser baseada no seu Enem 2024, com base no TRI que você teve. Claro que a sua coerência pode ter sido ruim, a coerência de outro pode ter sido muito melhor e vai existir diferença. Mas entenda que assim, essa desvalorização é geral. Inclusive, para comentar para vocês, por exemplo, linguagens, houve uma desvalorização. A nota máxima de quem fechou a prova foi menor do que em relação ao ano passado. Muita gente acertou 38, 40 acertos e não passou dos 700 pontos. Então isso aconteceu com muita gente. Isso vai refletir no quê? Numa média geral menor do que o normal. Então tem gente acertando 162 questões, tirando 800 de média geral. Ou seja, olha a diferença, por exemplo, com outros anos. E olha a diferença, por exemplo, numa pessoa que consegue um rendimento absurdo em porcentagem de acertos na prova e não tem um retorno em relação a isso na média. Claro que isso representa uma coerência provavelmente um pouco abaixo do esperado, mas também isso reflete que a prova foi mesmo desvalorizada, certo? E outra coisa importante, comenta aqui embaixo sobre a sua nota na redação. Esse ano nós tivemos 12 notas 1000 na redação do Enem. E ano passado o número foi de 60. Olha a queda absurda, significativa, em relação a notas 1000. Então será que isso foi o tema que foi um pouco mais complexo? Ou realmente a gente teve um peso maior na correção? Será que os corretores estão sendo treinados para ter um pouco mais de refinamento na hora de dar o 1000, certo? Comenta aqui embaixo se você teve assim, uma quebra de expectativa também com a correção da sua nota na redação. Então, de forma geral, era isso que eu queria comentar. Um alerta importante para você que vai estudar para o Enem 2025. Tenha noção de um ponto importante. Provas mais fáceis, os candidatos acertam mais. Provas mais difíceis, os candidatos acertam menos. Se você está muito bem preparado, nas duas provas você vai conseguir se sair bem. Quando a prova for difícil, você cai um pouco, mas você acerta bem. Quando a prova for fácil, você acerta muito mais do que o esperado. Entenda isso. E outra, se você está se preparando, não fique na sua zona de conforto. Saiba que o acesso a estudo, o acesso à qualidade de conteúdo, o acesso aqui no YouTube, em plataformas digitais, em isolados online, está se tornando mais democratizado. E muita gente está estudando muito bem nas condições que tem. Então entenda que você tem que se preparar para a maior quantidade de acertos possível. Se a prova for difícil, acerte muito. Se a prova for fácil, acerte muito mais ainda. Então entenda que a concorrência não está brincando. Quando a prova é fácil, todo mundo acerta muito. Quando a prova é difícil, existe uma queda, mas o pessoal continua acertando muito. Então, se você realmente quer ter um diferencial, se prepare para o Enem 2025 com muito cuidado e com muita qualidade, porque realmente você vê que as pessoas naturalmente estão estudando mais para acertar mais. Quando vem a prova difícil, o pessoal continua acertando bem. Quando vem a prova fácil, o pessoal acerta mais ainda do que o normal. Então, se você quer estar entre os aprovados, quer ter certeza do seu TRI, não quer sofrer com essa quebra de expectativa, com essa decepção com as notas liberadas pelo INEP, você tem que acertar muito e com muita coerência, certo? Então esse fator é muito importante de alerta para o Enem 2025. E por fim, o que esperar das notas de corte? Claro, pessoal, eu não vou aqui gerar nenhuma expectativa, dizer o que eu acho que vai acontecer, se vai diminuir 2 pontos, 4 pontos, se vai aumentar ou assim por diante. Mas entendam uma coisa, muita gente às vezes fica, a prova foi mais fácil, o TRI veio baixo, a nota de corte vai cair.
Show. Mas entenda uma coisa, como eu já falei, a prova foi mais fácil, todo mundo acertou melhor. O que isso significa? Houve desvalorização na TRI? Houve. Mas ao mesmo tempo, entre 780 e 800 pontos, quantos alunos vão existir nessa faixa de acertos? Entenda que não é porque houve desvalorização que a nota de corte vai cair para 780, para 770. Entenda que se a prova estava mais fácil, mesmo com a desvalorização do TRI, muita gente ainda vai tirar 780, muita gente vai tirar 790, muita gente vai tirar 800. Claro, pouca gente vai tirar 830, 840, 825 de média geral, mas entenda que a queda geral no TRI, a desvalorização da prova, não implica em dizer que os concorrentes estão com notas tão mais baixas, certo? Então, o que eu espero, claro, vai haver desvalorização, vai haver queda de nota no TRI, nota de corte no geral, principalmente para os cursos menos concorridos. Mas para um curso mais concorrido, entenda que existe muito candidato na faixa de acertos, certo? Na faixa de notas. Então, mesmo que você espere uma queda, eu não esperaria uma queda tão brusca. Talvez 1, 2, 3, 4 pontos, no máximo 5. Mas entenda que entre 770 e 800 pontos, de fato, vão existir muitos candidatos no Brasil. E ainda mais quando você considera USP, o FMG, a gente vai ter os melhores candidatos nessas universidades. Então a nota de corte não vai cair 10 pontos, 15 pontos não, certo? Isso é muito importante também para a sua preparação para o Enem 2025. Tenha noção de que, às vezes você tira 780, fica muito feliz, mas tenha noção de que muita gente tira 780, muita gente tira 790, pouca gente tira 810, 815, 820. É essa a diferença que às vezes dá a sua certeza absoluta na aprovação. De forma geral era isso. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, comenta sobre as suas médias, a sua expectativa, o que você acha das notas de corte, o que você achou da sua TRI, da sua coerência e da sua redação e assim por diante. Deixa o like e se inscreve no canal. E qualquer coisa, é só deixar a dúvida aqui nos comentários que eu respondo. É isso, pessoal. Valeu!